Essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashat de Kedoshim. A palavra Kedoshim significa sagrados e é uma referência de quando Hashem dirige a palavra para o povo de Israel dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. A Parashat Kedoshim, ela contém 64 versículos e vai de Vaikra, capítulo 19, verso 1, até o capítulo de número 20, verso de número 27. Então a minha proposta aqui no Compartilhando a Torá é juntos nós estudarmos a Parashat de Kedoshim, que significa sagrados. E antes de nós entrarmos aqui no texto da Torá, permita-me trazer aqui um contexto, um pano de fundo. A Torá fala para nós que o povo de Israel, eles estavam reunidos, todos estavam juntos. E Moshe, nesse momento, ele vai transmitir para o povo judeu, para o povo de Israel, um recado de Hashem, um recado de Deus. E onde está esse recado de Deus? Agora sim, nós estaremos lendo o recado de Deus no livro de Levítico, capítulo 19, versos 1 e 2. Assim está escrito na Torá: Deus falou a Moshe dizendo: fale a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo-lhes: vocês devem ser santos ou sagrado, uma vez que eu, Hashem, sou Deus santo, Deus sagrado. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, quando nós olhamos para a Torá, Vaikra 19, verso 1 e 2, nós temos aqui, nesses versículos, uma ordem de Deus para o povo judeu, para o povo de Israel, o filho primogênito de Hashem. E a ordenança é bem simples: sejam santos, porque eu sou santo. É isso que a Torá, é isso que Deus está pedindo para o povo judeu, para o povo de Israel, no início da nossa Parashat. E aí surge uma pergunta para nós refletirmos, para nós estudarmos. O que é santidade? O que significa andarmos em santidade? A palavra santo, que é o termo usado aqui na Torá, Hashem, ele está pedindo para o povo judeu, para o povo de Israel, serem santos. A palavra Kedoshim. Santidade é kadosh em hebraico e quer dizer separado, afastado, acima e além. E aplicando esse termo no Criador, Deus, ele é infinitamente santo. Usando aqui um termo da Kabbalah, o En Sof. Deus, ele é infinito em santidade. E o Humash, ele fala para nós, comentando dentro desse termo Kadosh, assim quando a Torá nos diz para sermos santos, porque eu, Deus vosso, sou Deus santo, devemos entender que podemos partilhar da alteridade divina, atingindo alturas de santidade que são infinitas, como Deus é infinito. Então fica bem claro para nós que uma lição que nós aprendemos é que a nossa santidade, ela pode sofrer alteração. Nós bem sabemos que o homem, de acordo com os sábios, ele é formado de corpo e de alma. A alma dentro de nós é a parte divina, é a parte de Deus que faz uma conexão com Deus. Então, nesse sentido, nós podemos elevar a nossa alma em santidade. Por exemplo, se você ler bastante Torá,
estudar bastante Torá, fazer muitas preces, praticar Torá, sem sombra de dúvida, a sua santidade ela será mais elevada do que uma outra pessoa que não demonstra interesse pelas coisas de Deus. Então a santidade, ela pode ser melhorada e ela pode ser alterada. E aqui nós temos também uma outra explicação para a palavra kadosh, santidade. A Faísca da Hassidut, o Rebbe, ele comenta para nós, assim no nível literal, a pessoa cumpre de fato um comando de Deus. E qual é o comando que a Torá está falando? Vocês serão santos. E fala o Rebbe para nós, abstendo-se dos atos mais baixos e degradantes. O que isso significa? Que a santidade, ela vai exigir de nós uma renúncia pelos prazeres. Nós bem sabemos que existe uma luta entre o Yetzer Hará e o Yetzer Tov, a inclinação para o mal e a inclinação para o bem. A Torá fala para nós, no livro de Devarim, capítulo 28, 29 e 30, que nós estamos diante da bênção e da maldição, e nós devemos escolher a bênção para que vivamos. Então, quando nós falamos em santidade, nós precisamos entender que a santidade, ela envolve uma vida de renúncia. O Rebbe fala, abstendo-se dos atos mais baixos e degradantes. Isto é, renunciando tudo aquilo que leva você a perder a comunhão com Deus, viver a vontade de Deus, as instruções de Hashem, que é a própria Torá. Então, parafraseando o que o Rebbe está falando para nós devemos olhar para a Torá, que é a instrução de Deus, conforme escreveu Isaías, capítulo 51, verso 4, e nos limpar de tudo aquilo, queridos, que tira o nosso foco com o eterno. Então, a santidade, primeiro, ela pode ser alterada. Tem muitos Bnei Noach que está com uma santidade elevadíssima, porque tem ali um compromisso com a Torá, um compromisso com as mitzvot, um compromisso com as preces, porém outros estão em um nível inferior. Nesse sentido, a santidade ela é alterada. Santidade também significa que nós precisamos lutar contra o nosso Yetzer Hará, precisamos limpar as kelipot, aquelas cascas que são coisas sujas, que vêm sobre as nossas vidas e quebra a nossa comunhão com Hashem, com o Eterno. E interessante que a Torá, ela é o remédio para a santidade. A Torá, ela é o remédio para a purificação da nossa alma. A Torá, ela é uma cerca que vai nos impedir de praticarmos atos e atitudes que vai contra a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com a Torá, nas nossas vidas. Então veja o que diz o Tehillim, Salmo 119, versos de número 11 e 12. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Eterno, ensina-nos os teus estatutos. Então, o salmista, no Salmo 119, versos 11 e 12, ele está mostrando para nós que a palavra do Eterno, a Torá, guardada no coração, ela vai nos privar, ela vai nos guardar de pecarmos contra Hashem. E com isso eu quero dizer que a santidade, ela exige também um esforço de nossa parte, queridos. Exatamente isso, exige um esforço de nossa parte. E quando nós olhamos aqui para a Torá, Levítico 19, que é o início da nossa parashat, nós começamos a entender, a procurar
qual que é o contexto dessa santidade que Hashem está falando no capítulo 19? E para você entender aqui algumas coisas que envolvem a santidade, nós precisamos aqui ler o contexto imediato do capítulo 19. E o contexto imediato do capítulo 19 é o capítulo anterior, é o capítulo 18. Já no capítulo 18, nós temos algumas pistas aqui de santidade. Então, por exemplo, eu estou aqui com a Torá em mãos e eu estarei lendo aqui Levítico, capítulo 18, alguns versículos. E você vai perceber que a santidade aqui é no contexto das relações sexuais proibidas e também referente à idolatria. São coisas que precisamos evitar, eliminar das nossas vidas para termos a santidade em nossas vidas. Então, o contexto imediato, Levítico 18, fala assim, um capítulo antes do capítulo da nossa Parashat: nudez da mulher do teu irmão não descobrirás. Ela é a nudez de teu irmão. Então, a Torá está falando que é proibido se deitar com a mulher do seu irmão. Isto é, pureza nas relações proibidas. Por exemplo, nudez de uma mulher de sua filha não descobrirás. A filha de seu filho é filha de sua filha. Não tomarás para descobrir sua nudez. Elas são parentes próximos. E a mulher com sua irmã não tomarás para fazer os rivais, descobrindo sua nudez ao lado de outra em sua vida. E aí, avançando um pouco aqui, o Levítico 18, 21 diz: e da tua semente não entregarás nenhum para fazê-lo passar pelo fogo a Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Eterno. Então, pelo capítulo 18, nós temos aqui algumas pistas sobre a santidade, relações proibidas. Por exemplo, uma das 7 leis de Noar que nós seguimos contém as relações proibidas. Então, guardar essa mitzvot, guardar essa mitzvah, significa aumentar a santidade na sua vida. O versículo da Torá, em capítulo 18 de Vaikra, fala também sobre uma oferenda que tinha ao deus Moloque, idolatria. Então nós temos nas 7 leis de Noar um mandamento, uma mitzvah sobre a idolatria. Então, quando nós guardamos a Torá, essas mitzvot, nós estamos sim trazendo santidade para a nossa vida. A santidade, ela é alterável, ela pode ser melhorada, ela pode ser evoluída, e isto depende dos nossos comportamentos. Como disse aqui o Rebbe de Lubavitch, assim, no nível literal, a pessoa cumpre de fato o comando: vocês serão santos, abstendo-se dos atos mais baixos e degradantes. Isto é, o Rebbe está falando para nós que existe a nossa parte no processo da santidade. Isto é, cabe a nós a lutarmos contra o Yetzer Hará e mandarmos ele embora. Cabe a nós limparmos as cascas, aquele pote das nossas vidas, que são todas aquelas coisas maléficas que pretendem tirar o nosso foco da presença de Deus. Então, isso, de modo resumido, é santidade. E estamos percebendo aqui, pelo contexto imediato do capítulo 19 de Levítico, que é o capítulo 18, onde Hashem, ele vem dando as pistas para o povo de Israel, falando de relações proibidas, falando de idolatria. Então, quando o povo judeu e nós, Bnei Noach, abandonamos, fugimos, rejeitamos
das relações proibidas e da idolatria, estamos atraindo a santidade de Hashem, estamos atraindo a santidade de Deus para a nossa alma. Isso é o conceito e é o entendimento da palavra Kadosh, santidade em hebraico. Muito bem, eu separei aqui 3 estágios de santidade de acordo com o rabino Isaac Dirri no seu livro A Fonte da Vida. Então o rabino, falando sobre santidade, o Isaac Dirri, ele fala para nós 3 estágios da santidade. O primeiro estágio, a verdade deve estar conectada com fé em Hashem. Isto é, para nós andarmos em santidade, nós precisamos conectar a nossa emuná, a nossa fé em Hashem, o Deus que se apresenta aqui no início da nossa parashat como santo. Sejam santos, porque eu, Hashem, eu, o Eterno, sou santo. Então, primeiro passo para nós trilharmos o caminho da santidade é ter uma fé na verdade e no Deus verdadeiro. Essa é a ideia aqui que o rabino Isaac Dirri está falando para nós no livro Fonte da Vida. Santidade começa com uma fé conectada no Deus verdadeiro e no Deus santo. Essa é a verdadeira santidade. Número 2, o segundo estágio da santidade, a quebra do mau instinto. E quando nós falamos quebra do mau instinto, nós entendemos que a santidade envolve as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Então, de acordo com o rabino Isaac Dirri, nós devemos nos abster dos prazeres desse mundo quando vamos cumprir a Torá. Então, existem prazeres desse mundo que vão te levar para longe de Deus. Existem prazeres desse mundo que vão tirar a sua alma daquilo que é espiritual. Nesse sentido, o Rashi, ele comenta para nós: santos serão vocês e afastados serão vocês. A Kedushá, santidade, é atingida deste modo, pois tirando-se o mal do coração, este imediatamente é atraído pela luz do Eterno, fazendo com que o indivíduo se una à santidade. Então, o Rashi, ele comenta aqui a explicação do Isaac Dirri. O Isaac Dirri está falando para nós que o segundo estágio da santidade, o primeiro estágio é conectar uma fé verdadeira no Deus verdadeiro, que é o Deus Santo. O segundo estágio da santidade é quebrar o mau instinto. Isto é, devemos nos abster dos prazeres deste mundo, meus queridos, que nos levam para longe da Torá e para longe de Deus. Muitas vezes as pessoas colocam o coração em algo terreno, em algo mundano, e ela não tem um espaço na mente para lembrar de Hashem, lembrar do Criador, lembrar do Eterno, lembrar do Deus das Escrituras Sagradas, e isso leva a pessoa para um caminho totalmente das instruções de Deus, que é a Torá. Então o Rashi, ele vem e diz para nós que quando nós tiramos o mal do nosso coração, nós estamos atraindo a luz de Hashem, o Or Ein Sof na linguagem da Kabbalah, nós estamos atraindo santidade. Então, por isso que eu disse que a santidade na vida de cada pessoa, ela tem um nível. Depende de nós buscarmos ao Eterno. Então, a santidade, ela passa por esse processo, a quebra do mau instinto. E aí, se você fizer uma reflexão agora, quais coisas
tem tirado você de conectar com Deus? O que tem impedido você de conectar com Hashem? Nós que seguimos o judaísmo, na configuração Bnei Noach, Hashem, Deus nos deu 7 mandamentos e as ramificações. Quais são os mandamentos que, se nós colocarmos na prática, irá trazer santidade para as nossas vidas? Primeiro, não praticar idolatria. Adore somente a Deus. Adore somente o Criador. Segundo, não fale mal do nome de Deus. Terceiro, não assassine. Quarto, não roube. Quinto, não pratique relações proibidas. Sexto, seja justo. E sétimo, não comam carne de um animal, estando ele ainda vivo. Então são 7 mandamentos que vão trazer santidade para as nossas vidas. E de acordo com o rabino Isaac Dirri, nós temos que quebrar, queridos, o mau instinto dentro de nós. O Rav Yaakov, no livro Guia Bnei Noach, ele fala para nós que um Bnei Noach, ele deve refinar a sua vida com Deus, isto é, melhorar o seu relacionamento com Deus diariamente, andando em santidade. Isto é, nós temos um contato com a vontade do Criador. Nós temos um contato com as leis dele. Para nós, os gentios, os não-judeus. E quando nós assumimos essas 7 leis, de acordo com Maimônides, olha que interessante. O Maimônides, o Rambam, ele fala para nós: aquele que decidiu guardar, honrar as 7 mitzvot de Noach, os 7 mandamentos dos filhos de Noé, eles estão agradando a Deus e é chamado de um tzadik, de um justo entre as nações. Sabe qual é o título que os sábios dão para um não-judeu, um filho de Noach, um filho de Noé, quando ele guarda a Torá, as 7 leis de Noach? Isto mesmo, justo, um tzadik. Então nós que queremos santidade, porque Hashem falou na Torá: sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo significa que nós devemos nos abster do pecado, daquilo que tira a nossa comunhão com Deus, daquilo que tira o nosso propósito, o nosso foco com Deus. A nossa santidade, ela pode ser alterada. Por isso, nunca podemos ficar acomodados. Diariamente, temos que aumentar o nosso tempo com Deus. Estudo da Torá, preces, orações, tzedakah, cumprimento das 7 leis. Tudo isso vai trazer kedoshim, vai trazer santidade para a tua vida espiritual, sem sombra de dúvida. E o terceiro estágio da santidade, de acordo com o Isaac Dirri, é ocupação com a kedushá, ocupação com a santidade. Então, querido, se nós quisermos, ou se nós querermos uma santidade contínua, precisamos ter ocupação. Sabe o que significa ocupação? É você preencher a tua mente com a palavra de Deus. É você preencher a tua alma com a palavra de Hashem. É por isso que nós lemos aqui o Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Nós sabemos que a Torá, ela purifica a nossa alma. Então esses são os 3 estágios de acordo com o rabino Isaac Dirri. A santidade passa por esses 3 estágios. Vamos relembrar? Primeiro, a verdade deve estar conectada com fé em Deus, em Hashem, que é o Deus Santo. Segundo, quebra do mau instinto. Você se conecta com fé no Deus Santo. Você quebra todo o mau instinto do seu coração. E você ocupa a tua alma, a tua mente, o teu coração todos os dias com a santidade.
sem sombra de dúvida, a santidade estará na sua alma. Não tem como falhar. E para nós finalizarmos, queridos, isso aqui é muito importante também. Nós devemos, já que nós devemos ocupar a nossa mente com a Torá, com os mandamentos de Deus que nos santificam, é importante nós falarmos que nós devemos, sim, guardarmos os mandamentos com intenção, sem sombra de dúvida. Nós devemos guardar os mandamentos com a intenção. E eu separei aqui um trecho do livro A Fonte da Vida, do Rabino Isaac Dirre, e veja o que o Rabino Isaac Dirre diz. Esta porção semanal é capaz de mudar para o bem todos os atos do indivíduo, tanto os físicos quanto os espirituais, quando direcionar o seu coração aos céus. Com pureza, suas ações serão exaltadas, importantes e espirituais. Assim, ele servirá o Eterno a cada instante. Então, o que o Rabino Isaac Dirre ele está falando para nós? Que nós devemos praticar os mandamentos de Deus com intenção. Então, ele comenta para nós. Além disso, os próprios atos de mitzvah são capazes de se transformar de acordo com a intenção. Então, ele traz aqui um exemplo para nós no livro de alguém que vai cumprir a mitzvah de honrar os pais. Então, por exemplo, alguns vão querer honrar os pais por interesse financeiro. Eu respeito meu pai, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, porque depois que eu fizer aquilo que agrada ao meu pai e minha mãe, eu vou ganhar R$1.000. Então, guardar uma mitzvah com intenção errada. Agora, quando nós guardamos a mitzvah com intenção, sem sombra de dúvida, nós estamos nos santificando. Então, com qual intenção, com qual kavaná você guarda os mandamentos de Deus? Quais são os interesses por trás de você guardar os mandamentos de Deus? É por amor a Ele? É porque você entende que tal mandamento, tal mitzvah, vem direto do Kadosh Baruch Hu? Ou você guarda os mandamentos por interesses próprios? Então é importante nós falarmos isso, e é isso que o Isaac Dirre, ele traz para nós, falando sobre intenção na santidade. Já que os mandamentos santificam as nossas vidas, nós precisamos guardá-los, praticá-los com intenção. E eu quero fazer umas perguntinhas. Como está a sua vida com Deus? Os seus comportamentos? As suas atitudes no local que você está inserido? Nós estamos servindo um Deus santo. E ele disse para o povo de Israel: sejam santos, porque eu sou santo. Nós, Beninuar, temos um compromisso de servir a Deus ombro a ombro com o povo judeu, de acordo com Sofonias 3:9. Naqueles dias, todos servirão a Deus no mesmo consenso e no mesmo entendimento. Então que possamos, sim, colocar intenção quando pensarmos na palavra de Deus para guardá-la com intenção, motivação correta, para eliminarmos tudo aquilo do nosso coração que nos afasta de Deus e abrirmos a nossa alma para que o Or Ein Sof, a luz de Hashem, ela entre em nossa alma e possamos fazer dessa terra a morada de Deus, a morada de Hashem. Shavua Tov, uma boa semana para você e reflita na sua vida espiritual.
Que tal você começar a ler a Torá? Que tal você começar a falar com Deus? Que tal você começar a guardar os mandamentos de Deus para fazer essa conexão com Ele? Baruch Hashem, mais uma vez eu digo, Shavuot Tov, boa semana.